I can't understand you. I ask you to start filming from the feet slowly up to the head. And you go sit, pan. Bloody hell, don't you ever watch movies? You must see thousands of movies. You must know what it's like. They're training chimpanzees that can operate a camera. Anybody can do it. Esse é Dennis Andrew Nielsen, em uma de suas muitas gravações caseiras. Ele fez ao menos 15 vítimas em um período de 5 anos. Com um modus operandi bastante perverso, ele é considerado um dos piores assassinos em série da história da Inglaterra. Entre estrangulamentos e afogamentos, Dennis mantinha o corpo de sua vítima para usá-lo como se fosse um brinquedo. Aquele era apenas o início de um grande pesadelo que transformou o interior daquela casa em um cemitério. Durante o inverno de 1983, as autoridades de Londres, na Inglaterra, encontraram um problema em Muswell Hill, e tudo começou com uma reclamação sobre encanamento entupido. O endereço era Cranley Gardens, número 23. A residência foi dividida em ambientes para comportar mais de um inquilino, de forma que houvesse algum nível de privacidade. Já há dias, alguns desses moradores reclamavam que os vasos sanitários estavam entupidos. Um profissional foi chamado e ele conseguiu desobstruir o encanamento. Por conta da natureza da profissão, é esperado que esse tipo de profissional encontre ambientes com odores desagradáveis. Porém, esse homem declarou que nunca tinha visto nada parecido. Ele mal suportava ficar no banheiro e precisou realizar a tarefa por partes, por conta do terrível odor. Ele foi embora após o serviço, mas recebeu uma nova ligação na semana seguinte. O mesmo vaso sanitário voltou a ficar entupido. Isso se repetiu algumas vezes até que em um sábado de manhã, esse profissional decidiu investigar mais a fundo o que poderia estar causando o problema. Ele abriu o acesso até o sistema e o mau cheiro quase o jogou para trás. Ali embaixo, uma grande mistura de carne e ossos tomava boa parte do encanamento. Aquilo era, sem dúvidas, o que estava causando o entupimento. E em poucos minutos, ele percebeu que aqueles eram restos humanos. Completamente traumatizado, ele acionou a polícia. Isso aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1983, e rapidamente uma equipe de policiais cercou a abertura enquanto a neve encontrava seu caminho para dentro. Eles identificaram uma mão humana por entre a carne e confirmaram as denúncias do encanador. Eles descobriram que o encanamento estava bloqueado para além do térreo, indicando que a obstrução se iniciava no ponto mais alto da residência. O morador daquele quarto era um homem de 37 anos que trabalhava próximo dali. Seu nome era Dennis Andrew Nielsen. Ele geralmente chegava em casa após o trabalho por volta das 17 horas e 30 minutos. Os corpos foram encontrados pela manhã. Os policiais então resolveram esperar Dennis ao lado de dentro da residência. Ver os policiais ao lado de fora poderia causar a fuga do criminoso. Eles já sabiam que Dennis tinha usado o vaso sanitário para se desfazer dos corpos, mas ainda restavam muitas perguntas. Os policiais permaneceram escondidos na residência durante aproximadamente 3 horas, até a chegada do criminoso. Assim que passou pela porta, ele foi recebido pelos agentes. Dennis imediatamente foi levado até o quarto. Ele se disse surpreso quando a polícia revelou terem encontrado os restos humanos no encanamento, mas a sua atuação não durou muito tempo. Após alguma pressão, ele levou os agentes até o quarto ao lado. Eles apontou diversos sacos plásticos contendo mais restos humanos. Dennis foi preso e conduzido para a delegacia. No trajeto, um dos agentes perguntou ao criminoso se eles estavam olhando para apenas um ou mais corpos, visto a grande quantidade de carne encontrada no local. O criminoso respondeu que seria algo próximo de 15. O silêncio na viatura se fez sólido e as algemas se apertaram um pouco mais nos pulsos do criminoso. No armário de Dennis foram encontrados mais sacos plásticos contendo restos humanos, entre eles 2 cabeças inteiras. Ossos e tecidos foram encontrados em diferentes lugares espalhados por todo o quarto. O odor era terrível e os peritos tiveram dificuldades em permanecer no local. Aquele quarto era muito pior do que qualquer filme de terror. Pernas foram encontradas em gavetas e um crânio e uma pelvis estavam sobre uma mesa. A perícia foi capaz de remontar parcialmente 3 corpos, apenas com o que foi encontrado no quarto, todos masculinos. Um dos peritos olhou pela janela e viu um grande terreno. Ele precisou de poucos segundos para chegar à mesma conclusão que o assassino. A equipe desceu até aquele jardim e encontrou mais fragmentos de ossos e tecidos. Na delegacia, Dennis aceitou conversar com os policiais e o fez como se fossem seus velhos amigos. Sem nenhuma alteração em sua voz, ele confessou que se não tivesse sido preso, passaria facilmente das 150 vítimas. Dennis nunca demonstrou nenhum tipo de remorso ou arrependimento. Ele passou as próximas horas contando em detalhes aos detetives a história mais bizarra que já ouviram em suas vidas. Dennis Andrew Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945, em Fraserburgh, na Escócia.
Ele foi o segundo de 3 filhos do casal Elizabeth Dury White e Olav Magnus Moxen. Seu pai foi um soldado norueguês que conheceu Elizabeth em uma das viagens. Ele adotou o sobrenome Nielsen e se casou com uma mulher. Juntos, eles tiveram 2 meninos e uma menina. O pai de Dennis nunca foi presente para os filhos e eles passaram pouco tempo juntos. Dennis foi descrito como um garoto muito introvertido e que exibia comportamentos estranhos. E quem dizia isso era sua própria mãe. Elizabeth raramente conseguia abraçar o filho, que sempre recusava sua aproximação. Ele criou essa espécie de bolha ao seu redor que, com o tempo, revelou uma camada de espinhos. Dennis afastou a todos com seu comportamento estranho e viveu de forma isolada, mesmo em casa. Ele não fez amigos na escola e tinha uma grande dificuldade em se comunicar. A única exceção era seu avô. Ele preencheu o espaço deixado pelo pai de Dennis e era o único com acesso ao garoto. Eles caminhavam e pescavam juntos praticamente todos os dias. Certa vez, assim que Dennis chegou da escola, Elizabeth perguntou se ele queria ver o avô. O garoto respondeu que sim com um grande sorriso e foi levado até a cozinha. Lá, ele encontrou um caixão sobre a mesa. Dentro dele, seu avô. Dennis nunca esteve preparado para perder seu único contato com o mundo, e esse foi um evento muito traumático em sua vida. Seu avô faleceu no mar enquanto pescava, e seu corpo foi resgatado de volta por colegas para fazer um enterro. Segundo o próprio Dennis mais tarde, foi nesse momento que para ele, o amor e a morte se fundiram. A partir dali para ele, ambos tinham o mesmo significado. Dennis tinha 6 anos nessa época, e sua mãe disse que o avô tinha ido para um lugar melhor. O garoto então perguntou o motivo de seu avô não tê-lo levado junto, se tinha ido para um lugar melhor. Esse evento parece realmente ter afetado Dennis, ainda que não justifique suas ações no futuro. Após perder o avô, Dennis chegou a entrar no mar para simular afogamento mais de uma vez, na tentativa de se aproximar mais do homem. As ondas recusaram o garoto, que voltou para casa. Aos 15 anos de idade, ele se alistou nas Forças Armadas. Dennis passou algum tempo na cozinha, onde aprendeu a manusear diferentes cortes de carne. Essas habilidades mais tarde seriam utilizadas em um contexto muito diferente. O ambiente forçou o jovem a criar certo nível de interação com os colegas, mas ele continuou sem conseguir muita simpatia. Dennis era alguém muito difícil de lidar. Ele se recusava a perder uma discussão e, geralmente, recorria a estratégias intelectualmente desonestas e hipérboles. Ele frequentemente era pego ouvindo música clássica, o que aos olhos de seus colegas o colocava como esquisito. Foi nessa mesma época que Dennis descobriu que sentia atração por homens. As Forças Armadas na época jamais aceitariam um homossexual de farda, e Dennis precisou esconder essa informação para não ser expulso. Um dos hobbies do jovem era a fotografia. Ele era apaixonado pela câmera e conseguiu a ajuda de alguns colegas. Ele pedia para que esses garotos se fingissem de mortos, como se tivessem sido abatidos em combate. Eles achavam estranho, mas o faziam. Dennis acumulou uma grande coleção dessas fotos onde os corpos não eram de verdade. Ainda. Ele passou 11 anos em um uniforme que recebeu novas medalhas e patentes com o tempo. A ascensão militar deu a Dennis poder sobre patentes menores. Ele passou a abusar desse poder e humilhava soldados e recrutas sempre que possível. Ter o controle sobre outra pessoa é um ponto muito comum entre assassinos em série, e Dennis o conseguiu através da farda. Pouco antes de completar 27 anos, ele deixou as Forças Armadas e se mudou para Londres. Dennis estava decidido a explorar mais o contato íntimo com homens, e não o poderia fazer sem antes deixar a corporação. Ele descobriu estabelecimentos exclusivos para homossexuais e passou a frequentá-los. Apesar de recusar aproximações, Dennis sabia se comunicar com maestria. Entretanto, eram necessários apenas alguns minutos de conversa para entender que ele estava falando consigo mesmo. Ele prestava atenção apenas em seus próprios movimentos e ignorava completamente comentários de terceiros. Dennis encontrou emprego na polícia de Londres, não apenas para se manter, mas principalmente porque o distintivo lhe dava poder. Sujeitos como ele procuram controle absoluto, e não é incomum que procurem empregos em cargos que lhe concedem esse tipo de poder sobre os outros. Dennis permaneceu atuando na polícia por 11 meses e deixou a corporação. Ele seguiu de lá para trabalhar com manutenção e construção. Dennis estava decidido a trocar a vida noturna com múltiplos parceiros para dividir a vida apenas com um. Entretanto, ele nunca foi capaz de realmente se conectar com pessoas, o que dificultou a chegada até o objetivo. Dennis era extremamente obcecado consigo mesmo e demonstrava desinteresse quando o assunto era outro. Ele passou grande parte da sua vida isolado e entregue ao álcool. Nas raras vezes em que interagia com alguém, essa pessoa estava sendo usada para operar a câmera. Não fica claro quem o ajudou com as gravações caseiras, e se era sempre a mesma pessoa. Dennis não necessariamente gravava filmes ou cenas, ele gravava seu dia a dia, muito antes da existência de vlogs. Ele não o fazia em troca de dinheiro, ele o fazia simplesmente porque era apaixonado pela própria aparência.
Em 1976, Dennis conheceu David Gallichan, de 20 anos de idade. Ele tinha fugido de sua cidade, estava desempregado e morava em um albergue. Eles se conheceram em um bar e começaram a namorar. Dennis acreditou que aquele seria o amor de sua vida e rapidamente começou a procurar um lugar para morarem juntos. David deixou o albergue em Teignmouth Road, número 80, para se juntar a Dennis em um flat no número 195, em Melrose Avenue. O local parecia em ruínas e possivelmente menos equipado que o albergue. O carpete estava solto do chão, a mobília era velha e pedaços do teto caíam sozinhos. Entretanto, eles tinham acesso privativo a um jardim, diferente dos outros inquilinos. Esse que aparece nas gravações é David. Ele estava disposto a transformar o lugar em lar, porém esse não parecia ser o principal objetivo de Dennis. 18 meses após reformas e brigas, eles se separaram. David escolheu se afastar de Dennis e deixou a residência. Esse foi outro ponto de muito impacto na vida do serial killer. Ele procurava desesperadamente por companhia, enquanto percebia que não era configurado para tal. Dennis convidou um homem depois do outro na esperança de que um deles ficasse, mas fracassou. O abuso de álcool removia o pouco filtro existente em Dennis, e isso pareceu expulsar a maioria de seus companheiros. Desde o dia no qual viu o avô morto sobre a mesa, Dennis ficou fascinado pela morte. Ele começou a criar fantasias em sua cabeça, o que geralmente para sujeitos como ele terminam em decisões terríveis. Por vezes, Dennis se despia, usava maquiagem para deixar os lábios azulados e se deitava diante do espelho. Ele passava horas admirando a simulação do próprio corpo morto, mesmo quando um de seus parceiros estava na casa. Dennis levantava pela manhã, ia trabalhar e voltava para casa. Ele cozinhava, brincava com seu cão, apelidado de Blip, e se deitava no chão se fingindo de morto. Essa foi a sua rotina durante meses, independente de ter visita ou não. No dia de Ano Novo, em 1979, Dennis, agora em seus 33 anos de idade, acordou ao lado de um adolescente que tinha conhecido em um pub na noite anterior. Esse jovem deixou claro que iria embora e começou a se levantar. Foi nesse momento que algo mudou na cabeça de Dennis. Ele não suportava mais o fato de ser abandonado por seus companheiros e decidiu que não permitiria que o jovem partisse. Dennis pegou uma gravata que estava ao lado, amarrou no pescoço desse adolescente e o estrangulou até a morte. Esse foi o seu primeiro homicídio. Vencido pelos pensamentos perturbados, ele agiu para trazer sua fantasia para a realidade. Dennis deu banho no corpo, o secou e colocou as roupas. Ele levou a vítima para a cama e fez o que pôde para parecer confortável. De lá, ele arrastou o homem para o sofá. Dennis moveu o corpo pelo apartamento diversas vezes, como se fosse um boneco. Ele conversava com a vítima morta, fazia carícias e se comportava como se ele ainda estivesse vivo. Ele colocava o corpo ao seu lado para assistir TV e contava como tinha sido seu dia no trabalho. Dennis encontrou naquele corpo um substituto para uma companhia humana. Essa insanidade durou uma semana, até que o estágio de decomposição deixou a fantasia inviável. O corpo da vítima foi colocado sob as tábuas que formavam o chão e lá permaneceu por 8 meses. O odor ficou insuportável e Dennis olhou para o jardim. O corpo da vítima foi separado em pedaços e enterrado na propriedade. Foi apenas em 2005 que essa vítima foi identificada como sendo Stephen Holmes, de 14 anos. Dennis encontrou uma forma de satisfazer seus desejos perturbados, e infelizmente ele não pararia mais. What are you doing switching the bloody thing on and off for? You never make a cameraman, you know. No. I'm not going to do anything graphic. Cut. O perfil de vítimas escolhido por Dennis eram adolescentes que tinham fugido de casa ou sem qualquer conexão com familiares e amigos, pessoas isoladas que dificilmente seriam dadas como desaparecidas. E isso dificultou muito a ação da polícia, que sequer sabia sobre a existência de um assassino em série à solta. Dennis encontrava suas vítimas em bares e pubs da região, atraiu o jovem para casa com a promessa de dinheiro, álcool e atos íntimos. Quando a vítima se colocava na direção da porta, Dennis impedia a saída. O jovem era assassinado e seu corpo usado como objeto antes de ser desmembrado e enterrado no jardim. Outros 11 jovens foram estrangulados naquela casa. Seus corpos foram movidos pelos móveis até serem enterrados no quintal. Para a grande maioria deles, Dennis se forçou nos corpos das mais variadas formas por dias. Para o serial killer, dar banho na vítima e vestir suas roupas virou uma espécie de ritual. O estrangulamento é talvez o método mais comum entre serial killers por uma única razão: o controle. Além de proximidade, esse tipo de agressão concede ao criminoso controle absoluto sobre o momento do óbito. Ter esse controle sobre a vida e a morte parece ser algo que sujeitos como Dennis procuram. O início da decomposição transformava o corpo da vítima em um problema. Ele era esquartejado e separado em diferentes pilhas.
Algumas partes eram enterradas, enquanto outras, como os ossos, colocadas sob as tábuas do chão, e as demais eram queimadas em uma grande fogueira durante a noite. Para disfarçar o mau cheiro, Dennis queimava também peças de borracha e pneus. Essa fogueira era montada em local público, e algumas crianças da região apareciam para brincar e dançar em volta do fogo, sem saber o que estava queimando entre os pneus. Em 1981, Dennis se mudou para um novo endereço, um local onde seu comportamento ficaria ainda mais bizarro. Ele estabeleceu moradia no último andar do número 23 em Cranley Gardens. Carl Stotter, de 21 anos, foi a próxima vítima. Ele conheceu Dennis no Black Cap. Eles consumiram algumas bebidas, conversaram e seguiram até a nova residência do serial killer. Lá, eles realizaram atos íntimos e Dennis estrangulou Carl. Com um homem no chão, o serial killer pegou uma bebida, acendeu um cigarro e disse: "Meu Deus, lá vamos nós de novo." Como se aquilo tivesse sido feito por outra pessoa. Dennis não seria o primeiro criminoso dessa natureza a descrever estado de transe. Muitos deles alegam que apenas percebem o que fizeram no fim, quase como se estivessem assistindo a si mesmos de fora do corpo, ao mesmo tempo em que alegam sentir prazer nos atos. O problema neste caso é que Carl não estava morto. Dennis descobriu isso com o corpo já na banheira, enquanto ele dava banho. O homem recobrou a consciência já com a cabeça submersa. Dennis tirou a vítima da água, realizou massagem cardíaca, fez respiração boca a boca e conseguiu estabilizar Carl. Ele lhe cobriu com um cobertor e o trouxe para perto do fogo para se aquecer. Dennis conseguiu convencer a vítima que tinha sido apenas um acidente e foi de assassino para herói em segundos. Carl ficou 3 dias no apartamento antes de deixar o local. Ele foi um dos poucos que conseguiu sair da presença de Dennis com vida. Carl acreditou na versão de seu então companheiro e apenas entrou em contato com a polícia após a prisão do serial killer, quando a história veio à tona. Ao menos outros 3 jovens passaram pelo mesmo processo e sobreviveram. Nenhum desses casos foi levado à polícia na época. Já certo de que nunca seria pego, Dennis continuou seus ataques. Ao menos mais 3 jovens foram assassinados em Cranley Gardens. Porém, diferente de sua antiga residência, Dennis não dispunha de espaço sob as madeiras nesse local. Ele cozinhava as cabeças de suas vítimas para separar os tecidos e esmagava os crânios, que mais tarde seriam jogados no jardim. Pedaços humanos e ossos foram encontrados por todas as partes do apartamento, debaixo da banheira, dentro de móveis e em sacos plásticos. Um total de 15 vítimas foram conectadas ao serial killer, mas a polícia acredita que esse número seja muito maior. O acúmulo de corpos forçou Dennis a encontrar outras formas de se livrar deles. Foi quando ele olhou para o vaso sanitário. Dennis passou dias esquartejando suas vítimas e jogando as partes no vaso. Isso obstruiu o encanamento e no dia 9 de fevereiro de 83, Dennis voltou para casa. Quem estava sentado em sua poltrona não era uma das vítimas, era a polícia. A perícia auxiliou a investigação e Dennis confessou seus crimes na delegacia. Foi só então que a polícia descobriu que ele era um serial killer. Dennis foi levado a interrogatório 16 vezes ao longo dos próximos meses e concedeu detalhes para cada um dos 15 homicídios, sem remorso ou hesitação. Ele aceitou o fato de que tinha sido pego e não parecia preocupado, quase como se não fosse pagar por seus atos. Apesar de não ter sido diagnosticado oficialmente, podemos supor que ele fosse afetado por transtorno de personalidade antissocial. Em novembro, Dennis Andrew Nielsen foi considerado culpado por 15 homicídios, vilipêndio e ocultação de cadáver. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente, ele foi recolhido para o presídio Wormwood Scrubs e ficou junto da população convencional. Em dezembro, ele foi atacado por um dos internos e precisou ser encaminhado ao hospital. Dennis levou 8 pontos e conseguiu sobreviver. Por conta da barbaridade dos crimes, o caso se espalhou pela mídia e chegou ao conhecimento dos presos. Dennis foi ameaçado e agredido diariamente, até ser movido para o isolamento, onde ficou sob a proteção do Estado. Ele foi transferido para diversas unidades e passou por Wakefield, um dos presídios mais conhecidos do mundo. Também chamada de Mansão Monstro, ela é a casa do Lobo de Wakefield, Robert John Musley. Ele é um assassino em série que tinha como alvo estupradores e pedófilos. Ele cometeu uma verdadeira chacina na prisão, lhe rendendo o apelido e uma cela especial que foi usada como inspiração para a cela do personagem Hannibal Lecter. Após muitas apelações, em dezembro de 94, a defesa de Dennis conseguiu alterar a sentença para a prisão perpétua com um mínimo de 25 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Seus crimes foram tão bizarros que a defesa questionava a sanidade de Dennis. Ele foi transferido pela última vez para a unidade Full Sutton. Ele passou parte dos seus dias lendo, escrevendo músicas e se comunicava via cartas com civis e internos. No dia 10 de maio de 2018, Dennis reclamou de fortes dores abdominais e foi encaminhado ao Hospital York.
Ele estava com uma ruptura no abdômen. Dennis passou por cirurgia, mas faleceu por complicações 2 dias depois. Dennis Nielsen faleceu aos 72 anos de idade por embolia pulmonar e hemorragia retroperitoneal dentro do Hospital York, na Inglaterra. Seu corpo foi cremado em junho de 2018. Nenhum familiar esteve presente.